Era o último casal, a última pessoa que eu atendia naquele dia. Abri a porta do consultório, olhei na salinha de recepção, lá estava uma senhora sentada, bem na pontinha do sofá, e do lado uma jovem. E eu sorri para elas e disse, vamos entrar? A jovem olhou para mim e disse, somente a minha mãe vai entrar. A senhora levantou-se com dificuldade, começou a caminhar para dentro do consultório, sentou-se ali na pontinha do sofá, me dando uma mensagem de eu vou ficar pouco tempo aqui. Olhei bem em seus olhos e eu perguntei para ela com um sorriso, o que eu posso fazer por você? Ela olhou para mim e disse, não sei se você vai poder fazer alguma coisa por mim. Sabe, eu tenho andado por aí, tenho buscado ajuda, mas é muito difícil. Eu tenho sofrido muito e eu não acredito que tenha mais jeito, que tenha solução, que algo possa ser resolvido. Eu disse para ela, quem sabe você me conta a história e vamos tentar encontrar uma solução. E ela começou a me contar a seguinte história. Há mais de 15 anos, morávamos lá na roça, lá no interior. E aí, tínhamos 2 filhas pequenas e eu tinha uma vizinha. Sabe aquelas vizinhas, Dilene, que são tudo de bom para você? Você pensa, elas realizam. Uma amizade enorme, nós éramos muito próximas. Tudo que eu pensava, ela realizava. Era bom demais o nosso relacionamento. As nossas filhas foram crescendo e meu esposo decidiu que precisávamos ir para a cidade para que os nossos filhos pudessem estudar. Ali era muito limitado o ensino. Então nós nos mudamos para a cidade. O meu coração ficou estraçalhado. Eu não podia compreender a dor, a tristeza de ficar longe da minha melhor amiga. Foi muito doloroso, mas fomos nos adaptando, fomos levando a vida. O tempo foi passando, ela disse. O tempo foi passando e um determinado dia ela me ligou e disse, o meu filho precisa prestar o vestibular, você pode recebê-lo em sua casa? Fiquei maravilhada, finalmente eu ia poder retribuir tudo o que ela havia feito por mim. Recebemos o rapaz em casa, o rapaz muito querido. De dia ele estudava, mas à noite ele costumava frequentar as baladas. Então demos uma chave da casa para ele, olha, fica com essa chave, porque daí você não incomoda a hora que você voltar para casa. Uma madrugada, levantei para ir ao banheiro, ela me disse. E quando passei pela sala, cruzei a sala, a nossa porta era uma porta de vidro. Cruzei a sala, vi que o rapaz estava sentado lá fora. Fiquei pensando, o que será que aconteceu? Mas observei que a chave estava lá no chaveiro, ele havia esquecido a chave. Como eu estava com roupas inapropriadas, roupas de dormir, eu pensei, vou ao banheiro, volto, pego um hobby, visto e abro a porta. E fiz exatamente assim. Abri a porta. Quando abri a porta, ele pediu 1000 desculpas, falou, olha, perdão, eu esqueci a chave. Por que você não tocou? Não, queria perturbar vocês, estava aguardando amanhecer. E eu disse, entre. Ele entrou, foi para o quarto e eu voltei para o meu quarto. Mas, Dilene, quando eu entrei no meu quarto, que eu me aproximei da cama, o meu marido levantou a cabeça e falou, você não tem vergonha? Eu disse para ele, você está falando comigo? Ele falou, com você mesmo. Você não se enxerga? Eu disse, do que você está falando? Eu estou falando com você. Você não vale nada. Você não presta. Você sabia que esse rapaz tem idade para ser seu filho? Eu me aproximei dele e disse, você não entendeu nada, não aconteceu nada. Cala a sua boca. Eu fiquei tão nervosa. Eu pensei que ele estava um pouco chateado porque fiz barulho ao pegar o hobby e vestir, mas ele não queria me ouvir. Eu tentei explicar, eu tentei dizer, era claro que havia tido um mal entendido, mas ele ignorava a minha fala, me mandou calar a boca várias vezes. Eu pensei, ok, quando amanhecer o dia, ele estiver mais calmo, eu conto, explico e tudo vai ficar bem. Me deitei ali do lado, o dia não demorou muito a amanhecer, e a primeira coisa que fiz quando clareou o dia foi virar-me para ele e dizer, querido, e ele virou para mim com muita estupidez e disse, eu não quero nunca mais ouvir a sua voz. Eu disse, você precisa escutar. Não vou ouvir, você não vale nada, você não presta. E ele falou tantas palavras duras e eu rapidamente pensei, se eu pedir o rapaz para conversar com ele, talvez ele compreenda. E então, quando saí do quarto, pedi para o rapaz, você pode contar o que aconteceu? Explica, ele está meio chateado, acho que ele não entendeu. O rapaz procurou ele e foi muito pior. Porque ele então disse que o rapaz também não prestava e disse para ele, arruma suas coisas e volta lá de onde você veio.
E ela disse, eu fiquei muito magoada. Aquela amiga era como uma irmã para mim. Como agora eu ia dar a notícia que o filho dela não tinha mais lugar para ficar? O rapaz arrumou as coisas e estava tão insustentável tudo que ele voltou lá para a casa da mãe dele. E ela disse, a partir desse dia as coisas foram ficando muito difíceis. Naquela noite o meu marido não dormiu mais na cama. Ele deitou-se no chão, num colchão ao lado da nossa cama. Não falou comigo. Muitas tentativas foram feitas para conversar com ele. Passaram-se alguns dias, ele saiu do nosso quarto e foi para o quarto de hóspedes. E ela me disse, Dilene, fazem mais de 15 anos e nunca mais ele conversou comigo. Achei que ela estava usando uma figura de linguagem, nunca mais haviam batido um papo, conversado, mas ela me explicou. E ela disse, as nossas filhas foram crescendo, saíram, se mudaram, foram estudar na cidade grande, fizeram universidade, não moram mais conosco. E desde esse dia, nunca mais ele conversou comigo. E ela disse, sabe, quando nos mudamos para a cidade, eu comecei a trabalhar. Eu era professora de piano e eu dava aula de piano para todos os filhos das pessoas importantes da cidade. Depois desse episódio, Dilene, os dias foram passando, as semanas passando e meus dedos começaram a ficar enrijecidos. E eu não conseguia mais articulá-los para tocar o meu piano. O tempo foi passando e eu fui perdendo os alunos foram indo embora, eu não conseguia mais ajudá-los. Eu não conseguia mais fazer os recitais, eu não conseguia mais tocar o meu piano. Eu fui ficando tão triste, com tanta raiva, com tanto ódio no coração. E cada amanhecer eu sentava na cama e eu dizia para mim mesmo, eu nunca vou esquecer o que esse miserável fez comigo. Ele acabou com a minha vida. Precisei fechar o conservatório, as minhas aulas de música, parei de trabalhar, as minhas mãos estão com os dedos enrijecidos, não funcionam, eu não toco mais o meu piano. E agora eu estou tendo problema nas minhas pernas. Eu tenho dificuldade de me firmar sobre elas. Eu procuro os médicos, eu vou a todos os médicos e eles dizem, você não tem problema nenhum. A sua questão emocional, você precisa buscar uma ajuda psicológica. Eu resisto, mas eu não estou mais suportando. Eu não creio que alguma coisa possa mudar. E ela repetiu, todos os dias eu digo para mim mesma, ele acabou com a minha vida. Ele é um miserável, eu não posso esquecer. Queridos, ao escutar essa história, um rosto triste, fechado, os olhos baços, distantes, nenhuma expressão de alegria, nenhuma expressão de contentamento. Olhei para aquela senhora enquanto eu a ouvia, o Espírito Santo de Deus dizia assim, Dilene, diz para ela que tem jeito, que tem solução para isso, que ela não perca as esperanças, que dá para reverter a história, que dá para fazer alguma coisa. Eu olhei para ela bem em seus olhos e eu disse para ela, você gostaria de voltar a tocar o seu piano? Ela então olhou para mim e disse, é a coisa que eu mais desejo em toda a minha vida. Você acha que eu posso um dia voltar a tocar o meu piano? O que eu teria que fazer para isso acontecer? Então, com muita tranquilidade, olhando em seus olhos, eu disse, você precisa perdoar o seu marido. Ela me olhou de volta e disse, então, eu nunca mais vou tocar o meu piano. Em tantos anos de consultório, foi uma das coisas mais tristes que eu já ouvi. Bem na minha frente havia alguém que estava morrendo, definhando até a morte, sem energia. A energia sendo consumida pela dor, pela mágoa, pelo ressentimento. Eu olhava para ela e dizia, tem esperança, tem jeito, você precisa acabar com o ressentimento, resolver a mágoa. Você precisa perdoar. E ela dizia, para ter felicidade, para voltar a tocar, para fazer o que eu quero, eu preciso perdoar. Então eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Fiquei muito impressionada aquele dia. Como pode? Eu saí do consultório aquele final de tarde e eu pensava comigo, será que existem mais pessoas que vivem assim? Será que existem pessoas que têm esse mesmo pensamento? Será que entre o povo de Deus existem pessoas que estão tão magoadas, tão ressentidas, tão amarguradas, tão cheias de dor, que estão impedidas de viver em plenitude, de se tornarem livres para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus em suas vidas? Vocês sabem que quando a gente se concentra num aspecto, parece que tudo atrai. E eu começava a viajar e as pessoas conversavam comigo e muitos casos chegavam aos meus ouvidos de pessoas ressentidas e magoadas que estavam doentes por causa disso.
Então eu comecei a estudar e eu falei, Senhor, tu tem que ter falado alguma coisa sobre isso, porque tu és o Criador, tudo vem das tuas mãos, não é possível que tu não disseste alguma coisa que precisa ser feito. E aí eu encontrei uma passagem bíblica que eu aprendi desde criança, está lá, Efésios capítulo 4, você conhece de cor esse texto, porque esse é um texto que nos ensina desde bem pequenos. Todos nós aprendemos e recitamos, muitas vezes sem entender bem o significado, mas recitamos de cor. E está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 26. Quando eu começar a falar, você vai lembrar, a tua memória vai trazer bem rápido esse texto. E diz lá o Senhor, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Incrível. Irai-vos, eu fiquei tão feliz quando li essa primeira parte. Olha como Deus é bom. Irai-vos, pode ficar com raiva. Isso é muito importante para uma nordestina. Porque a gente, para ficar nervoso, é jogo rápido. Pisou, esquenta rápido, né? Então eu fiquei maravilhada, eu falei, como Deus conhece, sabe, né, das nossas necessidades. E Ele diz, irai-vos, ok, posso ficar brava, nervosa, com raiva logo. Gente, pode, olha que coisa boa, libertadora. Precisa reprimir a raiva. Mas Ele continua. E Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Ixi, agora complicou, porque quando a gente fica com raiva, a gente quer, né? Não pequeis. E ele vai explicar o que é isso. Ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Eu não sei, aqui eu cheguei ontem. Nunca havia vindo para cá. Eu não sei, o sol se põe todo dia ou foi só ontem porque eu cheguei? Ele vai se pôr hoje, provavelmente. Vocês que vivem aqui, sabem da dinâmica do tempo aqui? Parece que se põe todo dia aqui. Então está igual a cidade onde eu moro, no Brasil. Se põe todo dia. E o Senhor está dizendo exatamente isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na linguagem de hoje, não vá para a cama sem resolver seus ressentimentos, suas dores, suas confusões, suas brigas. Não vai para a cama sem resolver. O Senhor conhece você, Ele sabe. Ele sabe muito bem o que acontece quando você vai dormir e não resolve. Se isso é dentro do casamento, até a gente sabe o que acontece, né? E vocês são privilegiados, porque as camas aqui nesse país são maiores. Então é fácil, um deita para lá, outro deita para cá, até com conforto e com muito espaço entre os dois. Mas se não resolve num dia, não resolve 2 dias, 3 dias, vai se afastando, se afastando, se afastando. E cabe quase 3 crianças na cama. O Senhor sabe que é assim que funciona, por isso Ele diz, não deixa o sol se pôr, resolve, porque quanto mais tempo fica, mais difícil, mais complicado, mais adoecido você vai ficar. Ok, eu não tinha visto, era o versículo 27, que continua dizendo assim, nem deis lugar ao diabo. Isso eu não tinha visto. Eu conhecia muito bem o outro. Não se põe os irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele continua dizendo, nem deis lugar ao diabo. Quando você não resolve os seus conflitos, quando você não resolve suas lutas e você vai para a cama sem resolver, você dá lugar ao diabo. Então eu lamento informar, entre o espaço de um e de outro, na sua companhia a noite inteira, dorme o inimigo do Senhor. É isso. Aí ficou pesado, não é? Ele fica como o companheiro está aqui, deu espaço para o inimigo, deu espaço para o diabo, olhando por esse ângulo, e não adianta ficar me olhando e falando, está exagerando. Não adianta falar isso, não, porque cuida com o que você pensa, que eu leio o pensamento também. Isso é exagerado, tem coisa que não dá para resolver no mesmo dia, tem coisa que é complicada, a gente leva uns dias, então o Senhor devia ter dito aqui, bom, não se põe o sol, bom, se a coisa for complicada, então 4 pôr do sóis. Ele não coloca isso.
Ele nem especifica, é complicado, é fácil, é difícil. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol se põe todo dia. O Senhor conhece, Ele está dizendo, queridos, não tem meio termo. Ou você serve a Deus, ou não serve a Deus. Eu não tenho como dizer para você assim, olha gente, eu estou mais ou menos grávida. Não existe isso. Esse é o tipo de coisa que não existe. Ou eu estou, ou não estou. É que eu sou mais ou menos honesta. Quem é mais ou menos honesto? Isso não existe. Ou você é honesto, ou não é. Então não tem como dizer, não, eu estou entrando na igreja, eu estou vindo para o Senhor, eu estou mais ou menos convertido. Como é que é isso? Ou você serve a Deus como Deus deseja, ou então não é. Você já fez a sua escolha. Não há comunhão das trevas com a luz. Quando você está na luz, não tem como haver escuridão. E se você está na escuridão, quando chega a luz, a escuridão se dissipa. Não tem meio termo. Queridos, nós brincamos com isso. Nós fazemos jogo com isso, jogo de palavras, a gente se diverte, a gente coloca as coisas meio, é bem assim, é meio complicado. E a gente fala pouco, põe compressa quente para aliviar as nossas dores. Não é assim, o Senhor é claro. E não podemos servir a Deus em plenitude. Logo, não estamos aptos a receber o Espírito Santo de Deus em sua plenitude se não resolvermos isso em nossas vidas. Precisamos parar e pensar. Eu sei que é doloroso depois de guardar mágoa tanto tempo. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Empurrando os nossos problemas? Empurrando nossas dificuldades? Fazendo de conta que somos cristãos? Fazendo de conta que viemos todos os sábados, devolvemos o nosso dízimo? Fazemos tudo certinho. Não me compromete não, Dilene, não inventa moda. Eu já faço o que tem que fazer. Fica fácil assim, não é? Fica muito fácil, ok? Falei para o Senhor, entendi. Entendi o que faz a mágoa e o ressentimento. Espiritualmente não dá para crescer. Não dá. Não dá para espiritualmente receber a plenitude do Espírito Santo em vida. Não dá se a gente guarda mágoa. Aí eu pensei, e agora será que emocionalmente tem alguma interferência? Será que uma pessoa que guarda ressentimento emocionalmente tem prejuízo? Ou é só uma coisa espiritual? Porque se for só espiritual, a gente pode resolver, né? Mas será que emocionalmente bagunça alguma coisa? E eu comecei a pensar e ler, estudar, descobri que a mágoa é uma doença emocional degenerativa. O que é uma doença degenerativa? É uma doença que vai matando, não é isso? Aos poucos. Quem tem uma doença degenerativa toma medicação e vai, mas sabe que está com dias contados. E agora você olha para mim e fala, e quem é que não está com dia contado? Todos nós vamos morrer. Todos vamos. Mas quem tem uma doença degenerativa tem prazo. Tem prazo para isso. E a mágoa faz isso com você. Sabe qual é o primeiro estágio da mágoa? O primeiro estágio da mágoa é o enfraquecimento físico, mental e espiritual. Quando você carrega um ressentimento, uma mágoa em seu coração, você enfraquece física, mental e espiritualmente. Quer ver espiritualmente? Você já não abre a Bíblia, você já não lê, você vem à igreja ainda porque formou um hábito. Você já pega a lição lá atrás e vai nas respostas que estão lá atrás. Tem que responder, responde assim, porque do lado, na hora da lição, que passa, todo mundo fica olhando se eu respondi. Então eu escrevo lá qualquer coisa. Já não lê a Bíblia. Você já carrega até para a igreja, já nem traz mais a Bíblia para a igreja. Hoje tem aí umas Bíblias com pilha, com bateria, né? Chama iPad. Carrega a Bíblia assim. Eu estava na igreja outro dia com um rapaz jovem, ele estava com o iPad, abriu. Mas até viu o sermão, ele viu muita coisa no iPad. Então, quando veio o sermão, o pastor deu a passagem bíblica, ele mexeu, olhou para mim e falou assim, pá! Falei, o que foi? Acabou a bateria da Bíblia. Aí eu olhei para ele e falei, a minha está carregada. Sabe, a modernidade às vezes dá umas atrapalhadas na gente, imagine isso. Eu não tenho nenhum problema, eu também tenho iPad, eu tenho nenhum problema, acho que é ótimo. Mas cuidado, a gente às vezes, né?
enfraquecimento espiritual começa a ficar muito parecido com tudo que tem lá fora. Então não faz mais diferença. Gente, não faz diferença, você não estuda, você não lê, você não ouve, você aparece de vez em quando, porque senão o pessoal começa a encher a paciência. Cadê você? Não foi mais? O que está acontecendo? Então você aparece, está fraco espiritualmente, está fraco emocionalmente. Como isso? Olha, chegou uma família nova na igreja, a gente vai fazer um almoço gostoso, uma recepção. Não me mete nisso não. Mete nesse negócio não, porque a gente, olha, estou tantos anos aqui, quando chega uma pessoa nova, eu sempre recebi, mas a gente leva na cabeça, gente não vale nada. A gente não pode confiar nesse povo, a gente se doa, a gente faz, e olha, a gente só leva na cabeça, não adianta. Enfraquecimento emocional, você começa a querer se afastar dos relacionamentos, com medo de enfrentar decepções, então você vai ficando distante disso. Enfraquecimento físico. Hoje à tarde tem JA, vai ser muito bom. Não, eu já vou de manhã, tem mais energia para isso não. É muito difícil essas coisas, estou cansada. Depois chega lá, fica lá a tarde toda, de manhã na igreja, não tem mais energia. E não é só questão da igreja. Amanhã nós vamos passear e nós vamos... Não, estou cansada, trabalho muito, eu quero ficar em casa. A gente acha que o cansaço físico está relacionado com o tanto que a gente trabalha, mas não é. É um desgaste físico, advindo de um ressentimento, de uma mágoa que vai consumindo as forças físicas. E você perde a energia para fazer coisas que você gostava de fazer, que você conseguia se envolver. Se parasse aí, se parasse no enfraquecimento, eu penso que com a ajuda de Deus, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e com um bom profissional, resolveria, confessaria as mágoas, trabalharia e ficaria bem. O problema que eu disse é que a mágoa é uma doença emocional degenerativa e ela não para aí, ela continua progredindo e vai para um segundo momento. Depois do enfraquecimento, ela vem para a paralisia. Ela leva o indivíduo à paralisia física, mental e espiritual. Paralisa espiritualmente. Já não vou mais nem na igreja. Tem a Novo Tempo, a gente assiste em casa. Pregador muito melhor. Só gente boa lá. Eu vou para a igreja, ficar escutando aquele povo que eu sei que é tudo não vive o que fala. Eu fico aqui vendo em casa, conforto. Sentado, posso pegar a coisa que a hora que eu quero. Não precisa nem sair de casa. Não vem mais à igreja. Estudar já parou lá no enfraquecimento. Agora também já nem frequento. Uma brasa fora do fogo. Culto familiar então não existe, que não tem tempo. Que horas a gente vai fazer isso? Um sai uma hora, outro sai outra. A gente tem que trabalhar para sobreviver, não dá. É a paralisia espiritual, a paralisia emocional. Antes, lá, o problema era com os que chegavam perto da família. Aqui na paralisia, as dificuldades começam dentro da própria casa. Marido, mulher, mãe, filho, pai, filho. Começa a ficar difícil o relacionamento, eu não consigo me entender. Eu digo uma coisa, eles entendem outra. Eu quero algo, eles não me respeitam. As dificuldades emocionais começam a acontecer dentro do próprio lar. E também a paralisia física. Eu só vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eu não tenho mais nenhum outro, não tenho energia para nada mais. Toda a energia que eu tenho é dedicada especialmente ao trabalho. Se parasse aí com a ajuda de Deus, com o poder do eterno, grandioso Deus, com um profissional, confessando as mágoas, trabalhando, perdoando, você conseguiria sobrevida. Sabe qual é o problema? A mágoa é uma doença emocional degenerativa. E ela não para no enfraquecimento, ela não para na paralisia. Se você não resolve, ela continua progredindo para o terceiro aspecto, que é atrofia. Atrofia física, mental e espiritual. Atrofia espiritual. Finalmente alguém percebe a sua falta na igreja e resolve fazer uma visita. E chega lá e fala: querido, você não está indo mais aos cultos, nós estamos sentindo a sua falta. Deus está sentindo a sua falta. Deus? Quem é Deus? Se Deus existisse, eu não estava vivendo isso tudo que eu estou vivendo? Perda da fé. E quando você perde a fé, acabou. Você perde tudo. Não há mais nada quando se perde a fé. Porque se você não crer, se você não acredita, nada mais sobra. Finaliza tudo, acaba.
Atrofia é quando você, por exemplo, você põe um braço no gesso, você fica com algo imobilizado. Quando tira aquele gesso, o seu braço perde tudo, você precisa movimentá-lo, você precisa fortalecê-lo. Atrofia é isso, você perde tudo, vai perdendo. Atrofia emocional. Sabe que antes o problema era com os de fora, depois os problemas passam a ser com os familiares. Na atrofia emocional o problema é com você mesmo, você não se suporta mais. Você não dá conta de você mais. Aí você precisa tomar remédio para dormir, você precisa tomar um remédio para talvez acordar. Aí você quer a morte, aí nada mais tem jeito na sua vida. Porque você está mal com você mesmo. Parece que ninguém te entende, você também não quer entender ninguém. Atrofia física. Eu morei numa cidade do interior em Minas Gerais. Meu esposo é pastor. E nós trabalhamos e moramos lá por um tempo. E naquela cidade havia uma única escola particular. E eu conhecia bem a diretora da escola. Nosso filho tinha 4 anos na época e frequentava essa escola. Não tinha escola adventista, só escola pública e somente essa particular. Eu conhecia muito bem a diretora. E ela me ligou um dia e disse: Dilene, preciso de você. Pois não, professora, alguma reunião, alguma palestra? E ela falou: não. Eu não ando bem de saúde. Ontem eu tive algo terrível. Os médicos já pediram para eu buscar uma ajuda psicológica, mas eu estou resistindo, mas eu estou muito assustada. E eu preciso que você venha à minha casa. Eu falei: professora, eu não atendo a domicílio. Mas eu não posso andar. Eu falei: como não pode andar? Eu conheci ela. Eu falei: o que aconteceu? A senhora não quebrou a perna? Não. Ontem eu tive um passeio com os meus professores. E aí eu caí. E não consegui mais me firmar nas minhas pernas. Eu estou fazendo muitos tratamentos com médicos para as pernas, mas eles dizem que meu problema é psicológico. Eu não acredito muito nessas coisas, mas eu estou assustada, porque realmente eu não consegui mais ficar de pé desde ontem. Falei: no final do dia eu passo aí. Então, quando eu encerrei o dia no consultório, passei à casa dela. Ela realmente estava de cama, fui até o quarto, conversamos por 2 horas. Ela chorou muito e ela me disse: Dilene, há 36 anos, existem muitas coisas que estão entaladas. Meu marido e eu, aparentemente, temos um bom relacionamento, mas tem coisa demais para ser conversada, trabalhada, e a gente não dá conta de conversar. E por causa disso eu tenho sofrido muito, eu carrego muita dor, muita mágoa, preciso resolver. E eu falei: olha, depois de ouvi-la 2 horas, ela chora muito. Eu disse: com certeza nós vamos precisar de uma terapia de casal, mas nós vamos começar com você, porque o balde está cheio demais, precisamos esvaziar um pouco o balde. Será que seu marido toparia? Claro, ele estaria à disposição. Ok. Me despedi dela naquele dia e disse para ela: na quarta-feira eu volto aqui para a gente poder acelerar o processo. Geralmente atendo 1 vez por semana, mas vamos fazer 2 essa semana, para que você possa se sentir um pouco mais aliviada. Quarta-feira eu volto. Ok. Voltei quarta-feira, ela já me recebeu com uma bengalazinha encostada, arrastava os pés. Entrei, sentamos na sua sala e começamos a conversar. Ela chorou bastante por quase 2 horas. Ela falou bastante do relacionamento e das suas dores e mágoas. E depois que terminamos ali, eu me levantei, me despedi e falei para ela: se Deus permitir, semana que vem você vai ao consultório. Eu não venho mais aqui porque você vai estar andando em nome de Jesus. Era uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade pequena, aquele tipo de cidade que todo mundo conhece todo mundo. A igreja católica fica na praça central. Era uma mulher muito conhecida na cidade, era catequista da igreja católica. Todo mundo sabia quem ela era, dona da única escola particular, então ela era conhecida. E eu era conhecida porque eu era a esposa do pastor da igreja adventista. Só tinha uma igreja na cidade, muito pequena, e todo mundo sabia. Bom, me despedi e fui saindo. Enquanto eu estava no trajeto da porta até o portão da casa, o Espírito Santo dizia: volta e ora com ela. Eu falei: Senhor, não é uma visita missionária. Eu vim atender, ela me pagou. E o Senhor dizia: volta e ora. Eu falei: Senhor, eu ganhei para ficar com ela conversando, eu agora vou fazer uma oração. E aí o Senhor insistiu e falou: estou falando, volta e ora. E eu me impressiono mesmo com a voz de Deus, escuto bastante ela. E eu falei: tá bom, mas eu sou muito tímida. Quem me conhece de perto sabe que eu sou meio envergonhada. E eu falei: como é que eu vou fazer isso? E eu me virei de costas, ela estava em pé, encostada na porta. Eu olhei para ela, dei um sorrisinho assim. E eu falei: eu posso orar com você?
Ai, eu estava esperando isso. Falei, obrigada, Senhor. Voltei. Sentei lá junto dela. Falei, pode ficar sentada. E eu me ajoelhei e comecei a orar. Fui orando por ela, etc. Não me pergunte o que aconteceu no meio da oração. Para mim estava acontecendo alguma coisa. Eu tive uma sensação. Então eu abri um olho enquanto orava, olhei para ela, eu tinha a sensação de que ela estava passando mal. Eu não ouvi nada, mas eu tinha uma sensação assim, parecia que ela estava passando mal. Então eu abri um olho, continuei a oração, ela estava com os 2 olhos cerrados, fechados, com as mãos postas. Eu pensei comigo, os católicos costumam orar de olhos abertos. Por que ela está assim, fechada os olhos? Será que ela está mesmo passando mal? Então eu abreviei a minha oração, encerrei. Quando eu acabei de orar, ela olhou para mim e falou, Dilene, você acredita em visões? Acreditar. Acredito, falei para ela. Ela olhou mais perto e disse, você acredita em revelações? Claro, acreditar. Eu acredito. Nós somos meio céticos para essas coisas, né? Então, que acredito. Acredito. Ela disse, então me ajuda. Enquanto você orava, eu vi uma multidão. Eu ia na frente. Eu caminhava na frente, uma multidão vinha atrás de mim. Muita gente, a cidade toda vinha atrás de mim. O que quer dizer isso? Não sei. Olhei para ela e falei, eu não sei o que significa, mas eu sei uma coisa, eu sei que se isso for muito importante, o Senhor também vai dar a revelação. Ele também vai explicar de algum modo para você o significado disso. Confie, fique tranquila. Semana que vem, encontro você no consultório. E quando eu me levantei da oração, na mesinha de centro havia a Bíblia. E sobre a Bíblia um livro. Meio de longe assim, eu dei uma reconhecida no livro. Vim com o dedo assim, empurrei a Bíblia um pouquinho. Aí ela olhou para mim e falou, é da sua igreja esse livro? Eu falei, eu sei. E você já leu? Ela disse, sim. É impossível ler aquele livro e continuar do mesmo jeito. Que livro é aquele? O Grande Conflito. Ela disse, os rapazes passaram vendendo na minha porta. Colportores, pensei eu. E eu disse, e daí, depois que você leu? Ela falou, eu sou adventista? Eu comigo, né? Não fiz assim, né? Me comportei, mas eu falei que é adventista. Meu marido é pastor da igreja adventista. Eu nunca vi essa mulher na igreja. Ela é catequista. Ela é da igreja católica. Como é que ela é adventista? Eu falei, adventista? Você é adventista? Ela falou, eu guardo o sábado. Eu falei, guardo o sábado? Ela falou, eu guardo de pôr do sol a pôr do sol. Opa, achei interessante, embora fiquei um pouco cética. Aí ela disse, eu mudei a catequese. Mudou a catequese como? Eu ensino os meus meninos a se dirigirem a Deus através de Jesus Cristo e não através de Maria. Eu falei, e o padre? Ele não sabe? Eu achei interessante. Realmente a escola dela, as escolas públicas naquela época ali, naquela cidade, todas tinham aulas aos sábados. Mas a escola dela não tinha aula aos sábados. Esse foi um dos motivos pelos quais eu levei o meu filho para a escola dela. E eu fiquei muito impressionada. Fiquei maravilhada. Não entendi muito porque aquilo naquele momento, mas enfim, me despedi dela e fui embora. Sexta-feira, quando o dia amanheceu, eu tinha um desejo enorme de fazer o pôr do sol com ela. Ela falou que era adventista. Então eu pensei, como eu vou fazer isso? Eu sou tímida, eu disse para vocês, eu não sei como eu vou fazer isso. Eu vou dizer para ela vir fazer o pôr do sol? Mas aí eu me lembrei do meu marido. O meu marido, ele é o cara. Ele entra e sai em qualquer lugar, com uma facilidade impressionante. Então eu falei para ele, eu queria fazer o pôr do sol na casa da professora fulana de tal, você me acompanha? Claro! E então ele começou a se preparar para o pôr do sol, juntou uma literatura para ela e eu disse, eu vou telefonar para marcar. Liguei o dia inteiro e ninguém me atendeu. Já pertinho do pôr do sol, sendo a minha última tentativa, o marido dela atendeu a ligação. E ele me disse, a senhora não soube? Eu falei, não. Essa madrugada ela passou muito mal e nós a levamos para a cidade mais próxima, 90 quilômetros de distância. Ela está internada. Ela recebe visitas? Sim. Ok, na segunda-feira, né, estávamos sexta na hora do pôr do sol, sábado a igreja tem muitas atividades, segunda-feira eu vou visitá-la. No sábado, logo após o JA, eu vi o coordenador pedagógico passar do outro lado da calçada. Chamei ele, professora, vai bem?
A senhora não soube? Eu falei, eu soube, ela não está bem. Não, essa madrugada ela entrou em coma. E foi transportada para a capital. A capital ficava a 490 quilômetros de onde eu morava. Eu falei, agora eu só posso orar, não tenho como mais visitá-la. E fiquei em oração. Eu não entendia, Senhor, por que chegamos tão tarde? Por que tanto tempo? E fiquei em oração durante os 3 meses, quando finalmente na cidade nós recebemos a notícia de que ela não havia nunca mais retornado ao coma. Do coma, e havia falecido. Naquela quarta-feira, a nossa casa ficava na entrada da cidade. Eu abria as janelas de manhã do nosso quarto, do meu quarto, abria as janelas, e quando eu olhei pela janela, o carro fúnebre vinha na frente com o caixão, e uma multidão acompanhava. Imediatamente, eu me lembrei do que ela havia me dito naquela quarta-feira, quando conversamos. Fiquei tão impressionada. Procurei um médico. Essas cidades muito pequenas têm um médico só que cuida de tudo. E eu me aproximei dele e falei, doutor, me explica qual foi a razão da morte, o que está escrito no atestado de óbito. Ele falou, Dilene, a gente precisa pôr no atestado de óbito uma razão. Então foi colocado lá, parada cardiorrespiratória. Mas nós que acompanhamos sabemos, morte por questões emocionais. Quando eu conto essa história, ou quando eu falo dela, a nossa primeira tendência é ficar incrédulo. Morte por questões emocionais, quem morre disso? A senhora White diz que 90% das doenças têm o seu início na mente. Tem o seu início na mente. Mente, caráter e personalidade, página 494, diz desgosto, descontentamento, remorso, sentimento de culpa. Tendem a consumir as forças vitais, convidar a decadência e levar à morte. É a palavra revelada do Senhor dizendo, sentimentos negativos, acalentados, acariciados, guardados por muito tempo dentro de você, ser humano, vai tirar as suas energias e vai levar você à morte. Não é um homem que está dizendo isso. Não é um cientista que está dizendo isso. É o teu Criador que está dizendo isso. É Ele que fez a máquina, é Ele que preparou tudo. E Ele está dizendo, filhos queridos e amados, não vá dormir sem resolver o problema. Não se ponha um sol, sabe por quê, meu filhinho querido, meu amor? Porque isso mata. Porque isso acaba com os relacionamentos, isso tira a sua energia, isso impede você de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Isso acaba com seus relacionamentos. Isso destrói a sua crença no Todo-Poderoso. Então ele diz, não faz isso por amor, resolve. Mas nós temos dificuldades e você está pensando, Dilene, mas eu tento resolver, mas não consigo, porque eu não esqueço. Nós aprendemos muitas vezes quando somos pequenos que perdoar é esquecer. Aí tem que esquecer para perdoar. Então eu vou falar hoje, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Já pensou se cada vez que alguém faz alguma coisa eu tenho que esquecer? Eu trabalho com a minha memória é importantíssima para mim. Eu guardo histórias dos pacientes, eu tenho que saber nomes, eu tenho que saber detalhes das histórias. Se eu preciso esquecer as coisas, como isso seria profissionalmente? Não tem jeito, não dá para esquecer. E como é que a gente perdoa? Eu tinha 5 anos de idade, morava no interior de Pernambuco e o meu pai deixou o carro na oficina e ia buscar o carro. E eu falei para ele, pai, deixa eu ir com você. E ele falou, vamos. Eu falei, mas eu quero ir de velocípede. E ele falou assim, vamos. Velocípede é um triciclo para os mais modernos. E quem conhece bem o velocípede ou o triciclo sabe que ele não tem freio. Não tem freio. Então eu peguei o meu velocípede vermelhinho com a selinha branca. A sela branca e ele todo vermelhinho, o guidão assim em prata, e do lado assim caía aqueles negocinho penugem caindo do lugar onde a gente colocava a mão, aquilo assim, vermelho e branco, caidinho ali. E eu montei no meu velocípede e fui com a perninha, né? Tentando acompanhar o meu pai, passadas largas, 2 quadras, ficava pertinho da oficina. E eu pedalando. Aquilo era para mim maravilhoso, porque eu sou filha, somos 5 irmãos, mas eu nasci muito depois do meu irmão mais novo, então eu fui criada basicamente sozinha, dentro de casa, não podia sair. Então uma saída dessa, pedalando no meio da rua, era glória.
né? Então, 2 quadras e meu pai andando e eu do lado dele, E quando chegamos na oficina, tinha uma ladeira para entrar na oficina. Eu pensei, se eu der um embalo, esse ventinho no meu cabelo, vai ser ótimo. Então, me firmei no velocípede, meu pai desceu para resolver. Segurei firme e dei o impulso com o pé. E o velocípede desceu comigo. Quando eu entrei na oficina com a velocidade do velocípede, perninhas abertas, segurando firme no guidão, olhei lá no fundo aquelas latas de óleo para carro, todas abertas assim, várias. Eu só tinha 5 anos, mas quando eu vi aquela cena, eu pensei, se eu bater lá, eu vou me machucar. Então, instintivamente, eu coloquei os meus 2 pés no chão para frear o velocípede. Mas o meu pezinho enganchou no pedal do velocípede, que estava acelerado, embora meu pé não estivesse lá. E enganchando no pé do velocípede, eu me desequilibrei e o velocípede me arremessou justamente sobre as latas. Depois de todo o movimento de queda, quando eu me dei por conta, que olhei, o meu braço estava todo ensanguentado. E eu comecei a gritar. E eu vejo a cena acontecendo. O meu pai se aproximou. Os homens da oficina vieram todos juntos. Meu pai me colocou nos braços. Eu só tinha 5 anos e ele me pôs nos braços. O sangue escorria e eu gritava, porque aquilo queimava como fogo. E eu gritava, e ele comigo no colo voltou correndo 2 quadras até em casa, com o sangue escorrendo. Eu conto essa história para vocês hoje, eu me lembro exatamente da cena, parece que eu revivo a cena, eu enxergo na oficina a posição das latas, o meu velocípede capotado, o meu pai apavorado comigo nos braços, o sangue escorrendo do meu braço, e eu ainda tenho aqui comigo a cicatriz. A cicatriz desse dia está aqui no meu braço. Sabe qual é a diferença daquele dia para hoje? Eu falo, eu lembro dos detalhes, eu sei, eu conto toda a história para vocês. A cicatriz ainda está aqui, mas ela não dói mais. Isto é perdoar. Você lembra, vive as emoções, mas não dói mais. Não dói. Passou. Isso é... E você diz, Gilene, mas foi muito grave, eu consigo perdoar. O Senhor Jesus leva isso tão a sério. Ele diz assim, se você tem alguma coisa, a igreja levar uma oferta, desde que se você der essa oferta com ressentimento, será abominável. Ele diz mais, perdoa as nossas dívidas, assim os nossos devedores. Quando você não perdoa, você limita Deus de perdoar, porque Ele não tem poder. Ele tem poder, respeita você. Então Ele diz, você tem que ir lá e perdoar. Dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, da nossa família, nós temos dificuldade. Eu sou terapeuta familiar, muitos casais que há 7, 18, 20, 30 anos, guardando ressentimento um do outro. Porque ele fez isso. E conta a história. E guarda a dor. Queridos, mágoa e ressentimento que você toma. Não adianta ficar olhando para o outro esperando. Porque quem toma o veneno é quem morre. Às vezes a pessoa está aqui na frente louvando e cantando. E você está sentado falando, não suporto. Eu não posso nem ver. Eu vou sair. Eu vou sair porque eu não aguento ver. E a pessoa está louvando aqui, nem sabe. Conta de que em algum momento você ficou magoado. Então eu não tenho problema com ninguém. Eu sou tranquila. Olha, para mim é ótimo. O Senhor também diz para você. E Ele fala assim, se você não tem nada contra o Senhor, vai quem? Vai você então falar com Ele. Se é Ele que você... O Senhor conhece bem a gente, não? O Senhor sabe bem como somos. Então, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, então vai você que não tem nada. Vai lá resolver com ele. Vai resolver, vai acabar com isso. Ó, queridos, eu fiz uma semana de oração numa igreja. E eu comecei com esse assunto, assim como aqui. Era de manhã. Um senhor passou e falou assim, posso falar com você 2 minutos? Claro. Quando eu terminei tudo, ele então se aproximou e falou, Dilene, sábado quando você pregou, eu tenho um problema com o meu cunhado, casado com a minha irmã, a gente não se fala. Se tem uma reunião de família e ele vai, eu já sei, eu não vou. Se eu disser que vou primeiro, então eu tenho absoluta certeza que lá ele não vai aparecer. A gente não se fala. E isso faz muitos anos, quase 20. E quando eu ouvi a sua mensagem, eu falei, gente, eu preciso resolver isso. Eu quero o céu, eu quero servir a Deus em plenitude. Eu preciso resolver essa questão. E eu tomei a decisão de ir falar com ele. Ele mora 2 horas aqui da cidade.
Então, quando acabou o culto, eu botei minha família no carro e falei, vou deixar vocês em casa e vou agora resolver. Porque eu quero plenitude de vida, eu quero vida. E então deixei minha família em casa, sem almoçar, liguei o som e fui cantando e louvando ao Senhor corajosamente em busca da libertação. Cheguei na casa da minha irmã, toquei a campainha, sobrado, ela botou a cabeça lá em cima. Quando ela me viu, arregalou os olhos. E eu disse, abre aqui. Eu estava cheio de coragem. Estava animado, eu estava certo de que Deus ia fazer um milagre naquela hora. Entrei e ela falou, o que você quer? Eu vim aqui para resolver, eu decidi que eu preciso resolver. Eu quero a libertação, eu quero viver em abundância, eu quero servir ao meu Deus. Chama teu marido lá, eu vim para resolver. Ela ficou um pouco surpresa, mas subiu. Demorou um pouco, ela retornou e disse, é melhor você ir embora. Não, você não entendeu. Ele não quer. Ele disse que não vai descer, que é melhor você ir embora logo, porque aqui é a casa dele. Ele não entendeu, e nem você. Eu vi uma mensagem hoje, eu tomei uma decisão no meu coração, eu não quero briga, eu não quero confusão, eu quero resolver esse problema da nossa família. Eu vim para pedir perdão, eu vim para resolver, diga para ele isso, eu estou aqui embaixo, eu não vou sair sem ele, eu não almocei. Ela voltou a subir. Demorou mais um pouco e ela desceu. Olhou para mim e falou, ele está ficando nervoso. Por favor, mano, vai embora. Ele disse, Dilene, eu voltei arrasado. Como assim? Eu estava ali praticamente me humilhando, eu tinha falado com Deus que eu ia para resolver, eu queria vida plena, eu queria resolução, eu queria paz interior, eu queria vida em abundância. Entrei no meu carro e dirigi 2 horas para casa sem comer, chorando, arrasado. Como Deus podia permitir isso? Mas hoje, o dia não tinha amanhecido ainda, a campainha da minha casa tocou. Ficamos todos assustados, quem será? Eu desci de pijama, minha esposa veio ainda com roupa de dormir, os nossos filhos vieram para a sala, porque a gente não costuma receber ninguém esse horário. Ainda noite praticamente, o dia não havia amanhecido. Quando eu abri a porta, era minha irmã, com meu cunhado e os filhos. Imediatamente, uma coisa se apoderou de mim, eu falei, alguma notícia muito ruim. O que aconteceu? Eu me afastei da porta, eles entraram. O meu cunhado deu alguns passos na minha direção. Olhou bem nos meus olhos e disse, sábado, quando você foi à minha casa, eu queria descer. Eu queria descer, mas alguma coisa me segurou lá em cima e eu não consegui descer. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu também quero a libertação. Eu também quero paz. Eu também preciso resolver. Eu vim aqui em busca do perdão. E ele disse, Dilene, nessa madrugada, na sala da minha casa, eu compreendi por que sábado não deu certo. Porque o Senhor queria que toda a nossa família contemplasse o que estava acontecendo. Eu fui sozinho sábado passado para lá. Os nossos filhos veem o nosso conflito durante anos. E agora 2 homens velhos, cabelo branco, agarrados como crianças no meio da sala, nos caímos ajoelhados. E a nossa família contemplou o grande milagre do perdão em nossa vida. Nos abraçamos, choramos como criança. Estávamos sentindo a paz que excede a compreensão humana. Ó, queridos, eu tenho uma notícia para você. Sabe que quando o sofrimento tem data de validade, a gente tem mais força para enfrentá-lo. E a notícia boa é que o seu sofrimento tem data de validade. O Senhor Jesus está voltando. Eu vejo passos de um Deus que se aproxima, queridos. Falta muito pouco. Eu sei que para alguns está muito bom o que está vivendo aqui. Para outros está mais difícil, mas você precisa compreender que o dia está chegando, o Senhor está se aproximando. E muitos de nós vamos perder o céu por causa de picuinha, por causa de uma bobagem. Não vale a pena perder a vida eterna porque alguém virou a cara, porque alguém falou uma palavra, porque alguém disse algo que você não queria ouvir, porque alguém, se alguém não deseja conversar com você. Não vale a pena, nenhum motivo vale a pena para tirar você do céu.
para tirar você da eternidade. O orgulho segura você em determinados pontos que não são divinos. Você não pode ir embora hoje sem tomar essa decisão. O Senhor quer fazer milagres, o Senhor quer derramar o Espírito Santo em plenitude na sua vida, mas Ele não pode, porque tem um ressentimento, uma mágoa, algo que está te aprisionando em algum momento da sua vida. Tão comum as desavenças no casamento, tão comum as desavenças dentro da família, nós convivemos muito tempo uns com os outros. É improvável a gente não se desentender. É improvável a gente não falar uma palavra que machuque o outro. Somos humanos, somos pecadores. A dificuldade aqui é manter esses ressentimentos, é manter a mágoa, é ficar distante. O Senhor não pode agir, Ele fica impedido de fazer alguma coisa por nós, porque não permitimos. Adilene, eu não tenho vontade, eu não sinto vontade de perdoar. Perdão não é um ato, queridos, perdão não é um sentimento. Você não tem que sentir vontade, você não tem que sentir o desejo, você nunca vai sentir, porque você é pecador. E pecador, quando é chateado, magoado, ele quer dar o quê? O troco. Perdão é uma obra divina do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz o trabalho no seu coração. Então você não tem que querer, você só tem que dizer: eu estou aqui, Senhor, faça conforme o teu querer. O Senhor se apodera de você através do Espírito Santo de Deus e dá a força que você precisa para resolver o que você precisa e se tornar um cristão pleno pela graça e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso sim finalizar, nós temos uma semana, eu posso acabar, eu posso pedir para vocês levantarem, cantarmos, orarmos e eu ir embora para casa e vocês também. Mas eu não posso deixar que ninguém saia daqui hoje, se você tem uma decisão importante para tomar. Se você tem alguém que você precisa dizer: Adilene, eu preciso conversar, eu preciso falar para essa pessoa. Sabe, pode ser que você também precise se perdoar. O Senhor Jesus já até perdoou você. Ele já ofereceu o perdão, mas você não consegue. Você cometeu uma falha no passado que você acha tão grave, que você não se permite perdoar e viver em plenitude. Eu gostaria nessa manhã de fazer uma oração especial por você que sabe quem é a pessoa que precisa procurar, mas não tem coragem, está com medo. Enfim, não importa as razões e os motivos, mas se você deseja essa oração, se você quer plenitude, se você quer vida em abundância, se você quer libertação, se você quer se colocar ao lado do Senhor Jesus e receber em plenitude o Espírito Santo, agora é a hora, o Senhor está te chamando. E não se engane, o inimigo está segurando. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Não ouça o que a outra voz diz, que ela diz assim: não se mete nisso não, você vai falar com fulano, vai ficar pior. É melhor deixar para lá. Não deixe para lá, você precisa se libertar se você quiser vida plena. E não vai procurar a pessoa para dizer: eu vim aqui para ver quem de nós tinha razão. Não! Você vai procurar para dizer: eu vim aqui porque eu quero perdão, eu quero vida eterna. Porque somente isso vale a pena. Aqui não é o seu lugar. Aqui você está de passagem. Você está entendendo isso? Aqui não é o seu lugar. Você precisa resolver tudo, porque você está passando por aqui para ir para um outro lugar. Eu quero orar por você. Alguém quer essa oração? Se você quer, vem aqui. Levanta de onde você está. Corajosamente fala: eu preciso fazer umas resoluções na minha vida. Deus seja louvado. Amém. Vem aqui pertinho de mim, bem aqui na frente. Vem aqui na frente corajosamente e fala para o Senhor. Eu sei que às vezes você diz: eu vou ficar em pé aqui mesmo. Você precisa se mexer, você precisa sair de onde você está. Porque isso é convicção, isso é dizer para o Espírito Santo: eu tenho que resolver, Senhor. Eu preciso de força, porque eu sozinha não consigo. Eu sozinho não dou conta. Eu estou mesmo chateado, são muitos anos. São anos da minha vida que eu estou perdendo vida. O Senhor diz: desgosto, descontentamento, remorso, sentimento de culpa tiram as forças vitais, convidam à decadência e levam à morte. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar, eu vou dizer: nunca mais, pastor, essa igreja será a mesma. Porque o Espírito Santo de Deus será derramado sobre aqueles que tomam a decisão. E quando um está cheio do Espírito Santo, queridos,
É poderoso demais. É forte demais ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero fazer a oração, mas eu sei que ainda tem gente sentado lutando. Nem todos precisam dessa oração. Eu sei que alguns resolvem seus problemas todos os dias. Mas alguns de nós sofremos mais. É mais difícil, às vezes, tomar algumas decisões. E é para você, é com você que eu estou esperando. Porque eu quero muito orar pela sua libertação no dia de hoje. Você precisa zerar isso. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Em julho do ano passado, a minha irmã saiu do Brasil com o meu cunhado para assistir a formatura de doutorado do filho deles na Andrews. Fizeram uma conexão, desceram em Chicago, alugaram um carro. E 40 minutos depois de estarem dirigindo, minha irmã pediu para parar numa lanchonete, porque estava com fome. Meu cunhado parou e foi ao banheiro. A minha irmã ficou comprando lanche. Quando foi pagar, observou que a carteira com os dólares estava com ele. Então, ela precisou aguardar o retorno dele do banheiro. De repente, ele saiu arrastado do banheiro, nos braços de uma pessoa que ela não conhecia. Chamou a ambulância imediatamente, ele foi removido para o hospital. Isso foi uma sexta-feira, a formatura aconteceria naquele final de semana. Na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira, o filho do meu cunhado, que formou-se em doutorado, ungiu o pai. Ele teve um AVC, o meu cunhado. E faleceu na quinta-feira, aqui, nesse país. Você conhece o dia de amanhã. Você sabe o que vai acontecer com você hoje à tarde. O Senhor está te dando a oportunidade agora. Agora é o momento. Agora é a hora. Você não pode deixar para o fim da semana. Você não pode deixar nem para a noite, nem para a tarde. Nós só possuímos o agora. E agora tomamos a decisão e dizemos: Senhor, eu estou aqui, eu nem sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer em nome de Jesus. E é assim que as coisas vão acontecer, porque o Deus dá poder para isso. Nós vamos orar. E acreditem, vocês vão sentir a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa hora, porque Ele liberta na hora. Ele dá essa graça para você. E você vai resolver isso com quem você precisa resolver, para ter paz e plenitude de vida. Deus bondoso, Pai grandioso, Senhor de todas as coisas, Pai poderoso, Deus eterno. Nós estamos aqui como teus filhos, somos pecadores, Senhor, indignos das tuas misericórdias. Mas é acreditando nelas que nós estamos aqui nesta hora. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui, ó Deus. Em tua infinita bondade e misericórdia, estende a tua mão poderosa sobre cada um desses que se levantaram. Ó Pai, tem misericórdia. Alguns têm problemas de ressentimentos com pessoas muito próximas, marido, esposa, pai, mãe, filhos. A vida aqui embaixo, Senhor, é difícil. Os relacionamentos são complexos. Necessitamos muito da Tua mão poderosa para nos ajudar nessas questões. Tem misericórdia, Deus amado. Permite que através do Espírito Santo, que toca agora os nossos corações, possamos ser vencedores nesta batalha. Permita que cada um, aquele que precisa procurar, o Espírito Santo já vá à frente, preparando o caminho, colocando na boca as palavras, escolhendo o momento, a hora, tudo certo, para que esses problemas, esses ressentimentos sejam resolvidos e a paz chegue a reinar nos nossos corações. E se eu puder te pedir mais uma coisa, Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, eu vou te pedir que Tu possas conceder a cada um que está de pé nesta manhã a paz, aquela que excede a compreensão humana. Aquela que nós, seres falhos e pecadores, não conseguimos compreender, mas que Tua infinita bondade Tu concedes a cada um de nós que deseja através do Teu Espírito. Permita que cada um, aquele que precisa procurar, o Espírito Santo já vá à frente, preparando o caminho, colocando na boca as palavras, escolhendo o momento, a hora, tudo certo, para que esses problemas, esses ressentimentos sejam resolvidos e a paz chegue a reinar nos nossos corações. E se eu puder te pedir mais uma coisa, Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, eu vou te pedir
Que tu possas conceder a cada um que está de pé nesta manhã a paz. Aquela que excede a compreensão humana. Aquela que nós, seres falhos e pecadores, não conseguimos compreender. Mas que tua infinita bondade tu concedes a cada um de nós que deseja através do teu Espírito. Queremos nos apoderar disso. Queremos ter uma semana muito abençoada, de muitas decisões importantes, de melhoria de vida na nossa família. Porque o céu ficará incrível se pudermos ir todos juntos. Queremos salvar os nossos filhos. Queremos também, Senhor, estar com as pessoas que amamos. Esteja conosco. Permita que o teu Espírito habite em nós. Dirija a nossa vida e nos ajude em nossas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Creia que o milagre aconteceu, porque ele já aconteceu pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.